início do século XX, o cinema começou a dar seus primeiros passos na cidade, onde a Serra era o seu principal cartão postal. Foi em 1918 que, através do visionário Zeca Mesquita, que a população começou a vislumbrar a primeira tentativa do chamado cinema. Ele também comprou equipamento e maquinário para colocar um cinema e a construção de um prédio na rua 13 de Maio. Antigamente era conhecida como Rua do Cisco, com 250 cadeiras e o cinema ainda cinema mudo em Itabaiana. Esse primeiro prédio, ele durou basicamente quanto tempo? Ele demorou muito. Praticamente era a única forma de diversão em Itabaiana. As pessoas só tinham aquilo praticamente. Existiam sessões semanais, casa cheia, sempre. E o Zeca Mesquita, ele sempre queria saber a opinião. Ele durou de 1919 a 1968. Geralmente, quem era que frequentava esse cinema? Era acessível para todo mundo? Na realidade, o cinema a sétima arte era uma coisa mais para a sociedade. A sociedade visitava meninos como, por exemplo, o Fefi, que é super conhecido aqui da cidade. Ele não tinha dinheiro para frequentar. Aí ele ia para lá, para o cinema, e ficavam esperando. Quando a sessão começava, a meninada toda era colocada para dentro. Era a sociedade itabaianense que ia ao cinema. O estudante de cinema Marlon Delano, vencedor de alguns concursos de curtas-metragens em Sergipe e nacional, fala um pouco sobre o gosto cultural do sergipano e as transformações do mercado cinematográfico nos últimos anos. Ainda é muito baixo se comparado a outros locais, principalmente sobre filmes brasileiros. Os sergipanos ainda não têm uma cultura, acho que não só Sergipe, mas o Brasil inteiro ainda não tem uma cultura muito grande de assistir filmes nacionais, a não ser quando seja uma comédia pastelão, com vários atores globais. Chegando na década de 80, as casas foram fechadas e o público começou a ter facilidade no acesso dos filmes. Na realidade, as pessoas começaram a adquirir o famoso videocassete. Então, o que era que acontecia? As pessoas tinham cinema agora em casa e começaram a... Isso é uma das teorias, né? As pessoas começaram a ter acesso aos filmes em suas próprias casas. Ele ficou meio desvalorizado depois que os cinemas foram para o shopping. Quando os cinemas eram de rua, as pessoas iam especialmente para o cinema. E hoje em dia não, as pessoas estão no shopping e acabam indo para o cinema. Nós não temos quase nada de disponibilidade de salas para filmes brasileiros, o que acaba deixando o nosso trabalho mais difícil, sempre tendo que depender de projetos do governo, de editais para fazer filme, sendo que filme é uma indústria que caminha junto com a arte. Para mim é isso, muitas pessoas levam o cinema só como arte, outros só como indústria. Para mim é uma indústria e é uma arte. Eu não vejo problema entre os dois andarem lado a lado, até porque eu trabalho com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero viver disso. Culturalmente falando, quais os benefícios que esses cinemas trouxeram para a cidade? Olha, o primeiro benefício é ocupar a mente. Inclusive, o primeiro filme a ser exibido no cinema foi A Paixão de Cristo. Inclusive, nessa época mesmo, que nós estamos agora da Quaresma, era o mês inteiro, os 40 dias, exibindo A Paixão de Cristo, que é o primeiro filme francês de 1903. Então, isso trazia informação para a população, trazia o cinema europeu, trazia novas tendências, trazia essas coisas. Então, eu acho assim que o benefício que trazia e traz o cinema até hoje é essa informação. E para resgatar a memória do cinema, você não pode perder a Noite Cultural da Praça Chiara Lubich desse dia 14. É cinema, é cultura. Olá a todos de Itabaiana e região, dia 14 agora de abril, na Praça Chiara Lubich, mais uma apresentação. Dessa vez o cinema. Venham todos para essa sessão. Então, vamos lá, às 19h30.